Olá, terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade naquele livro azul chamado Aprender Sempre, que estamos refletindo em cima desse conteúdo. E no final deste mês, vocês vão entregar esse livro para mim, eu vou corrigir e este livro vai servir como uma atividade avaliativa. Assim vale também com o livro também que eu estou usando de ciências e de história e geografia, que é o currículo em ação, certo? Então tudo aquilo que vocês estão fazendo está valendo como nota, tá bom? Presta atenção nisso, tá? Hoje eu passei para vocês um vídeo bem legal para vocês assistirem e depois fazer um desenho. E na continuidade vocês tiveram uma atividade no livro Aprender Sempre, azul, de português. A aula 3 da sequência 2, eu enviei para vocês explicações para ficar mais fácil, para vocês entenderem sobre os textos. Na página 20 e 21 nós temos textos, tá bom? Textos. O primeiro texto nós temos uma receita de bolo. Então tá falando assim, ó. Leia os textos e identifique quais são as semelhanças e as diferenças entre eles. No primeiro texto, a gente tem uma receita de um bolo de flocos de milho, tá? Olhando a receita, você percebe que tem os ingredientes da receita, tá? Que você está utilizando e o modo de preparo, como você vai preparar esta receita. Depois, nós temos um outro texto, que é um texto explicativo, contando como você deve lavar as mãos corretamente, como você deve lavar as mãos, tudo certinho, explicando passo a passo de como você lavar as mãos, por conta da pandemia. Depois temos outro texto, que é o jogo do stop. No jogo do stop nós temos os materiais, como se fossem os ingredientes, os materiais e depois como jogar, que seria o que? O preparo do alimento. Então são três textos que você deveria ler, tal, e aí o que a gente tem que ver? As semelhanças, o que eles têm de parecido? Bom, os três textos são textos instrucionais, eles explicam como fazer, como faço, como eu faço, como eu realizo essa ação. Então o primeiro texto é uma receita, mas eles têm diferentes o que? Finalidades. A semelhança, então, são textos instrucionais, explicam como fazer uma ação, mas as finalidades são diferentes. Por quê? Porque a receita, ela explica como fazer um bolo, né? O jogo, como o quê? Jogar, as regras do jogo. Como você joga aquele jogo. E a orientação de prevenção, como lavar as mãos de forma correta. Tá bom? Então, a diferença são as finalidades desses textos, mas são textos o quê? Explicativos. Isso que eles têm de semelhante, tá? Aí depois, nós vamos para a página 22, que temos o quê? Um quebra-cabeça receita. Pensando em quebra-cabeça, o quebra-cabeça ele tem várias pecinhas e você tem que montar essas peças para que elas formem uma paisagem. No caso nosso, não vai montar uma paisagem. Nós vamos montar as partes de uma receita. Aqui tá falando assim, ó. Leia os pedaços da receita que estão no fim do material. Está esse conteúdo na página 31 do livro. Então, você vai destacar, vai tirar essa parte e vai recortar esses pedacinhos para poder montar, tá? Recorte e organize de forma correta. Use o quadro abaixo para o registro. Então, o quadro abaixo, ele é mais ou menos assim, tá? A primeira coisa que você vai escrever, ó, o nome da receita, arroz branco, tá? Então, a merendeira ou a cozinheira, ela perdeu o papel para fazer, então, essa receita. Então, aqui você coloca ingredientes e aqui o modo de fazer. Os ingredientes que nós temos lá, ó, 10 litros de água quente, 300 gramas de cebola picada, 60 gramas de sal,
5 quilos de arroz branco, aqui 200 ml de óleo e 60 gramas de alho picado. Então, esses daqui são os ingredientes. Lembrando que toda vez que a gente tem uma receita, primeiro a gente escreve os ingredientes. Depois, como a gente vai fazer este arroz? Então, olha lá, primeiro, ferve a água. Depois, em uma panela, refogue, né, no óleo, a cebola e o alho. Depois, aqui, adicione o arroz lavado na panela. Depois, aqui, depois coloque a água quente e finalizando, acrescente o sal e deixe secar a água. Então, todas essas partinhas estavam ali na página 31, você tem que recortar e colar do jeito que tá aqui, desse jeito assim, tá? Na página 22 do livro, tá bom? Você vai recortar e colar no livro. Depois, na próxima aula, que é a aula de ciências, tá? Nós vamos para a aula de ciências e aí a gente vai ver um pouquinho sobre outro conteúdo. Nós vamos para o conteúdo de som, luz e sentidos, tá? Som, luz e sentidos. Nessa parte de som, luz e sentidos, espera só um minutinho, som, luz e sentidos, é aqui, tá? Som, luz e sentidos. Aqui nós temos uma experiência, nós não vamos fazer essa experiência, primeiro porque nós estamos em pandemia, e mesmo lá no presencial, só para vocês saberem, a gente não realizou também essa experiência, a gente apenas leu, só para vocês saberem. Então, é o seguinte, tem uma criança nessa experiência, ela vai ser vendada, vai colocar um pano assim no olho, e aí o que vai acontecer? Vão ficar pessoas que estão na frente, atrás e dos lados. E aí, a pessoa vai falar com ela e ela vai ter que mostrar onde está saindo o som e que criança que está falando. Qual é a criança que está falando, certo? Então, olha lá. O que foi mais fácil? Foi mais fácil reconhecer o colega ou localizá-lo? Acredito eu que fica mais difícil localizar a pessoa, né? Se ela tá na frente, atrás ou dos lados, principalmente o que? Usando a audição, o som. E aí, também pergunto o seguinte, o que torna a voz de um colega diferente do outro? Então, seria localizá-lo. O que torna diferente é o timbre. Então, tem gente que tem um som mais agudo como o meu, tem gente que tem um som grave, bem grave, ou falando bem grosso, né? E cada um tem uma voz diferente, tá? O sentido da visão faz falta nesta atividade? Sim, claro que sim, pois se pudesse ver, reconheceria o colega e sua posição rapidamente, né? Ele estaria o quê? Ele reconheceria rapidamente, porque nós utilizamos muito a visão. A visão, ela é um dos órgãos dos sentidos onde a gente mais utiliza, tá? Quando a gente chega no ambiente, primeira coisa é a nossa visão, tá? Sem a visão, nós o que aguçamos, aumentamos os outros sentidos, como o olfato, tato, o cheiro, né? E tudo isso a gente aumenta, tá? Em quais condições é necessário guiar-se pelo sentido da audição? Lembrando, em ambientes escuros, né? Em ambientes escuros, né? Num ambiente escuro. E aí, a gente já teve esse problema? Você já teve esse problema de chegar num lugar e ter que utilizar, então, o quê? Não conseguir utilizar a visão? Sim, eu já cheguei num lugar totalmente escuro e a gente ouve, a gente sente o cheiro, tá? A gente usa os outros sentidos, tá bom? Aí depois nós vamos para o livro de novo, aquele livro azul, Aprender Sempre, tá bom? E aí na aula, nós estamos na página 98 do livro. O que vamos aprender? O que nós vamos aprender em matemática?
Então, agora nós vamos para a parte de matemática, certo? Nós estamos na página 98 do livro. Aula 3, preenchimento de calendário. Então, eu tenho o calendário aqui, né? É um calendário, tá? Olha lá, do mês de janeiro de 2021, certo? Então, o que que tem no calendário? Primeiro, tem o mês, o ano, tem os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí, ó, tem ó, aqui nesse caso, o primeiro dia do mês, ó, começa o quê? Na sexta, tá vendo, ó, certo? Aqui, tá vendo? É dia 31, termina no domingo, tá? 24 e 31 no domingo, certo? Tá bom? Só para vocês verem. Geralmente nós temos um mês anterior e um mês depois, posterior ao mês de janeiro, tá? Só para vocês verem. É interessante a gente fazer essa análise, então, do quê? Do calendário. Primeira coisa, nesta aula vamos analisar o calendário anual e verificar quais são os 3 primeiros meses do ano. 1. Roberto e seus amigos estavam vendo o calendário deste ano para programar seus passeios no parque de diversões. A. Tiago disse que sua família comemorou o aniversário de sua mãe no parque de diversões. Ela faz aniversário no dia 8 do primeiro mês do ano. Qual é o mês e o dia da semana que ela fez aniversário? Então, aqui, mês de janeiro de 2021. Olha lá, dia 8 de janeiro, certo? Que mês? Primeiro mês é o mês de janeiro. Que dia da semana? Sexta-feira, certo? Então, a gente vai escrever o seguinte no exercício 1A. Você vai escrever janeiro, sexta-feira, tá bom? Aí, depois pergunta o seguinte, escreva no espaço abaixo o último dia de janeiro, indicando o dia, o mês e o ano. O último dia do mês é esse aqui, ó, tá? O último dia do mês, dia 31, tá vendo? E aí, a gente vai colocar o dia, o mês e o ano. Então, a gente sempre coloca o nosso calendário, as nossas datas são assim, ó. Dia, mês, ano. 31/1/01 de 2021. Pensando que um ano tem quantos meses? 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E depois? Depois de novo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? E continuamente. Enquanto existir mundo, vai continuar desse jeito, né? 2B. Aí depois no exercício... Não, peraí. Exercício 2B, não. Exercício 2C. No ano de 2020, o carnaval ocorreu no mês de fevereiro. Qual é o dia da semana do último dia do carnaval? O último dia do carnaval acontece na terça-feira, certo? Terça-feira, toda vez que tem carnaval, o dia da semana que termina, então, é na terça-feira, só para vocês saberem. Bom, depois, 2A. Preencher o calendário do mês que estamos. Que mês nós estamos? Nós estamos no mês de junho. Então, olha lá, vai janeiro? Vai. Janeiro, fevereiro, março... Abril, maio, junho. Nós estamos no mês de junho. Olha lá, o mês de junho. Nós estamos nesse mês. Então, primeiro, para você marcar aí, você tem que lembrar que dia que começa o dia 1º. Então, ó, o dia 1 aqui, ó, você vai pôr na terça-feira, tá vendo? Terça-feira, certo? Ó, você vai pular, ó, 1, 2, domingo, segundo, você começa na terça, tá? E vai, ó, tá vendo? Temos esta semana, hoje é o dia 7, depois, ó, tem essa semana, depois esta e essa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 semanas, este mês de junho, tá? Então, você vai colocar o mês junho e vai escrever do jeito que tá aqui, pulando domingo e segunda, e aí você vai na terça, dia 1º, certo? Esse mês de junho, ele tem 30 dias, tá vendo? Termina no dia 30, só para você ver, certo? E aí pergunta o seguinte, qual será
o próximo mês do ano. O próximo mês é o mês de julho. Oba, é o mês das férias. Olha lá, mês de julho, que vocês gostam muito. E aí depois, no exercício da página ainda 99, vai perguntar o seguinte: a professora Simone disse que podemos agrupar os meses por bimestre, que são 2 meses, por trimestre, 3 meses, e por semestre, 6 meses, tá? E escreva o nome dos meses do primeiro trimestre, os 3 primeiros meses do ano. Então, pensando nos primeiros meses, qual é o primeiro mês? Janeiro, tá? Depois, fevereiro e depois março. Janeiro, fevereiro e março são os 3 primeiros meses. Janeiro, fevereiro e março são os 3 primeiros meses do ano, certo? Só para vocês reconhecerem. Nós já passamos, nós estamos no mês de junho, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estamos no segundo trimestre do ano, tá? Só para vocês saberem. Depois, nós temos o exercício falando sobre o tamanho das pistas de boliche, que está na página 100. Nesta aula, vamos estudar o comprimento das pistas de boliche e a massa das bolas utilizadas. 1. No parque de diversões, existem 8 pistas, 4 para adultos e 4 para crianças. A pista menor é para criança, tá? E a pista maior para os adultos. Elas possuem a mesma largura, né? Mesmo espaço, né? O comprimento é diferente, a largura é a mesma, tá? E veja os tamanhos da pista. A pista das crianças é menor. Veja, se você contar esses quadradinhos da pista, da página 100, você vai ver que a pista das crianças tem 9 quadradinhos e a pista dos adultos tem 18, tá? 18 metros. Cada quadradinho desse vale 1 metro, tá bom? 1 metro. O comprimento da pista para crianças é menor, maior ou igual. E aí, a gente vai ver que o comprimento da pista das crianças é menor. Tem 9 quadradinhos, então tem 9 metros. Já a pista dos adultos tem 18 metros de comprimento, certo? O gerente do parque disse que a pista das crianças é a metade da pista dos adultos, que tem 18 metros de comprimento e 1 metro de largura. E aí compare os comprimentos das duas pistas e estime o comprimento das pistas das crianças. Assinale a alternativa que você considera correta. Então, se nós temos uma pista com 18 metros, se a pista das crianças tem metade de 18, 9. 9 vezes 2, 18. Lembra disso? Então, olha lá, 9 mais 9, 18. Então, calculando a estimativa, a pista das crianças tem 9 metros. Então, no exercício B da página 101, você vai colocar o quê? 9 metros. Nem 1 metro, porque a largura é 1 metro. E 18 metros é o quê? A pista em comprimento dos adultos, certo? Então, este é o conteúdo de hoje. Lembrando que não deixa ficar aquele monte de atividade para você terminar o mês. Lembrando que você vai ter que entregar essas atividades para a professora feitas no livro e no caderno. Então, faça tudo certinho, envie as fotos, tudo em ordem para a gente poder o quê? Fazer as suas notas e ficar tranquilamente, entrar de férias tranquilamente. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode enviar no WhatsApp que eu vou estar aí para ajudar vocês, tá? Tchau, tchau para vocês e até amanhã.